Há um peso silencioso que carregamos, quando sabemos que algo precisa mudar, mas não conseguimos dar o primeiro passo. É como se estivéssemos parados diante de uma porta entreaberta, vendo a luz do outro lado, mas com os pés pregados no chão. Não é fraqueza. É medo, menos aquele medo antigo, enraizado, de que recomeçar seja perder tudo o que construímos até aqui. Mas a verdade é outra. Recomeçar não é apagar o que vivemos. É reconhecer que a vida, por natureza, é movimento. E movimento exige desprendimento. Não nascemos para sermos estátuas. Nascemos para tropeçar, levantar, errar a direção, corrigir a rota, cair de novo e ainda assim continuar. Estar na Terra é isso. Uma sucessão de experiências que nos convida, a cada dia, a fazer novas escolhas. E escolher é recomeçar. Sempre. Você já parou para pensar quantas vezes já recomeçou sem perceber? Quantas vezes acordou depois de uma noite difícil e decidiu tentar de novo? Quantas vezes engoliu o orgulho, pediu desculpas, estendeu a mão? Quantas vezes olhou no espelho e disse baixinho: eu vou conseguir? Recomeçar não é um evento. Às vezes é só respirar fundo e dar um passo. Um só e depois outro. Mas há momentos em que o recomeço exige mais. Exige que você olhe para aquilo que está quebrado e aceite. Isso não vai se consertar sozinho. Exige que você reconheça que algumas portas precisam ser fechadas para que outras possam se abrir. E aí vem o medo de novo, porque fechar uma porta é abrir mão de algo conhecido, mesmo que esse algo esteja nos machucando. Você já ficou em um lugar que não te fazia bem só porque era familiar? Já segurou com força uma relação que já tinha acabado só para não encarar o vazio? Já permaneceu em um emprego que sugava sua alma porque a insegurança parecia pior do que a infelicidade? A gente se acostuma com a dor conhecida. A gente negocia com o sofrimento, como se ele fosse parte do pacote da vida. Mas não é. O sofrimento prolongado não é virtude, não é paciência, não é fé. Às vezes é só medo disfarçado de lealdade. Medo de decepcionar, medo de errar, medo de ser julgado. Medo de começar de novo e descobrir que no fim ainda não era o bastante. Mas escuta, você não precisa ser o bastante para ninguém além de si mesmo. E ser o bastante não significa ser perfeito. Significa ser honesto. Significa olhar para sua vida e perguntar, com coragem, isso ainda faz sentido? Eu ainda quero estar aqui? Se você acredita que mensagens chegam no tempo certo, inscreva-se no canal Mensagens da Alma e siga conosco. O que mais paralisa as pessoas não é o recomeço em si, é o julgamento. O medo do que vão dizer. O medo de decepcionar quem apostou em você. O medo de parecer fraco, inconstante, perdido. Mas quem disse que você precisa estar pronto para recomeçar? Quem disse que você precisa ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo? A coragem não é a ausência de medo. A coragem é olhar para o medo e dizer: eu sei que você está aí, mas eu vou mesmo assim. Recomeçar pode significar muitas coisas. Pode ser terminar um relacionamento que virou hábito. Pode ser pedir demissão de um lugar onde você não cresce mais. Pode ser mudar de cidade, cortar vínculos tóxicos, voltar a estudar, buscar ajuda, perdoar alguém menos, ou perdoar a si mesmo. Pode ser simplesmente parar de fingir que está tudo bem quando não está. E não, você não está começando do zero. Você carrega consigo cada escolha que fez, cada lágrima que enxugou, cada vez que caiu e levantou. Você carrega a força que nem sabia que tinha. Você carrega cicatrizes. E elas não são sinais de derrota. São mapas. São provas de que você sobreviveu. Existe uma diferença enorme entre desistir e recomeçar. Desistir é virar as costas para si mesmo. Recomeçar é virar as costas para o que já não serve. Desistir é negar o que você sente. Recomeçar é honrar o que você sente e agir com base nisso. Mas vou te dizer uma coisa que poucos têm coragem de falar. Recomeçar dói. Dói porque exige que você encare a realidade. Dói porque você vai ter que lidar com a perda, menos a perda do que você imaginou que seria. Do tempo que passou, das pessoas que não vão entender. Dói porque você vai precisar aceitar que sim, você errou. Sim, você demorou. Sim, você poderia ter agido antes. Mas e daí? O erro não te desqualifica. O erro te ensina. E adiar o recomeço, por culpa do que já passou, é adiar a própria vida. Tem gente que passa anos adiando uma conversa difícil. Anos evitando uma decisão que, no fundo, já está tomada. Anos negociando com a própria consciência, tentando convencer a si mesmo de que ainda dá, de que vai melhorar, de que é só uma fase,
E enquanto isso a vida vai passando, a energia vai escoando, a esperança vai murchando. E aí vem aquele momento, sabe qual? Aquele momento em que você não aguenta mais, em que algo dentro de você quebra. E, paradoxalmente, é ali que nasce a coragem. Porque quando você chega no limite, quando você percebe que não dá mais para sustentar a mentira, é aí que você finalmente se permite mudar. Mas não precisa chegar no limite para recomeçar. Você pode escolher agora. Você pode escolher antes de quebrar. Você pode escolher porque percebeu que merece mais. Porque percebeu que a vida é curta demais para ser vivida pela metade. E sim, vai ter quem não entenda. Vai ter quem critique. Vai ter quem diga que você está sendo egoísta, impulsivo, imaturo. Mas essas pessoas não dormem com a sua angústia. Não carregam o peso das suas escolhas. Não acordam no meio da noite com aquele aperto no peito. Você acorda, você carrega, você sente. Então é você quem decide. Recomeçar é um ato de fé. Fé em quê? Fé em que existe algo maior do que o medo. Fé em que você não está sozinho nessa jornada, menos mesmo quando parece que está. Fé em que o tempo, esse grande organizador da vida, vai colocar cada coisa no seu lugar. Fé em que você é capaz de aprender, descer, adaptar, de renascer, porque a vida não é linear. A vida é cíclica. É feita de inícios, fins e recomeços. É feita de plantios, colheitas e terras deixadas em descanso. É feita de nascimentos, mortes e renascimentos. E você que está lendo isso agora, já morreu tantas vezes e renasceu tantas outras. Você já foi outra pessoa. Você já acreditou em coisas que hoje não acredita mais. Você já amou quem hoje é estranho. Você já sonhou sonhos que foram abandonados no caminho. E tudo bem, porque cada versão sua cumpriu o seu papel. Cada versão sua te trouxe até aqui. E agora? Agora você está diante de uma nova escolha. Ficar ou partir. Insistir ou soltar. Segurar ou liberar. Fechar um ciclo não é falhar. Fechar um ciclo é honrar o que foi e abrir espaço para o que pode ser. É reconhecer que algumas coisas têm prazo de validade e que não há nada de errado nisso. Algumas relações são para uma estação. Alguns empregos são para um aprendizado. Algumas crenças são para uma fase. E quando a estação muda, quando o aprendizado se completa, quando a fase termina, insistir é se auto-sabotar. Você tem o direito de mudar de ideia. Você tem o direito de mudar de caminho. Você tem o direito de olhar para trás e dizer: eu fiz o que pude com o que sabia. Agora eu sei mais e vou agir diferente. Isso não é incoerência, isso é crescimento. Tem quem tenha medo de recomeçar porque acha que vai perder a identidade. Se eu sair desse emprego, quem eu sou? Se eu terminar esse relacionamento, o que vão pensar de mim? Se eu mudar de cidade, será que vou me adaptar? Se eu deixar essa religião, vou perder minha fé? Mas a verdade é que você não é o que você faz. Você não é onde você está. Você não é com quem você está. Você não é o que você acredita. Você é o que você escolhe ser a cada dia, diante de cada encruzilhada. E se você escolhe ficar preso por medo de perder algo externo, você já está perdendo algo muito maior. Você mesmo. Recomeçar é, no fundo, um reencontro. É voltar para casa. É resgatar aquela parte sua que ficou esquecida, sufocada, silenciada. É dar voz ao que você sente de verdade, não ao que te ensinaram a sentir. É agir a partir do que você é, não do que esperaram que você fosse. E quando você faz isso, algo muda. Não necessariamente as circunstâncias, pelo menos não de imediato, mas algo dentro de você muda. Você recupera a dignidade, você recupera a força, você recupera a esperança. Não aquela esperança ingênua de que tudo vai dar certo, mas aquela esperança madura de que, aconteça o que acontecer, você vai estar inteiro e sentindo que algo precisa mudar. Escuta, você já sabe o que é, você já sabe, talvez não saiba como, talvez não saiba quando, mas você sabe, você já deu o primeiro passo. Agora, é só não voltar atrás. Se essa reflexão encontrou espaço no seu coração, deixe um comentário. Sua voz também importa. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Às vezes, uma mensagem muda um dia inteiro. Inscreva-se no canal Mensagens da Alma e permita que essas reflexões acompanhem você.